eu queria que todos prestassem atenção numa palavra que Deus ministrou ao meu coração. Eu acredito, eu não consigo lembrar exatamente quando foi, mas acredito que há uns 2 meses atrás. Sabe aquela palavra que Deus fala com a gente e a gente começa a viver aquela palavra? E, aliás, toda a palavra de Deus, quando ela é vivida, praticada, ela tem o efeito que se faz necessário, né? À medida da nossa necessidade. E essa palavra foi uma delas. Irmãos, diante de Deus, Ele está aqui presente, Ele sabe que eu estou falando a verdade. Essa palavra penetrou meu coração de uma maneira tão profunda que eu não consigo esquecer dela. Olha que eu já preguei essa palavra aqui num culto de quarta-feira e eu não me lembro que quarta-feira foi essa, que dia que foi, mas eu acredito que há uns 2 meses, talvez 3 meses atrás. Mas sabe aquela palavra que não sai de dentro de você? Você já teve uma situação assim? De algo que Deus falou com você, e você, quando precisa daquilo que Ele falou, está sempre queimando dentro de você, sempre aparece, sempre é notada por você, é percebida por você, somente daquela situação. É uma situação que você está passando, e aí aquela palavra que Deus falou com você vem assim, né? Fica latejando, né? Fica aí dando alarde, faz isso, é isso. Aquela pregação, aquela palavra. Eu estou vivendo essa palavra na minha vida. E assim como Deus tem me confortado toda vez que vem um desafio, por meio dessa palavra que Ele ministrou ao meu coração, e depois eu repassei para a igreja, num culto desde quarta-feira, eu quero aproveitar, irmãos, o maior número de pessoas possíveis aqui hoje, que passar pela igreja aqui hoje, e quero deixar essa palavra também penetrar no seu coração. É uma palavra que pode mudar o seu posicionamento, a sua postura diante dos desafios da sua vida. Eu nem vou usar de tema de nada, porque é uma palavra que não precisa de tema. Nesse momento, não. Eu só queria que você entendesse isso. Eu te pergunto, você tem desafios? Você passa por desafios? Muitas vezes os desafios te provocam. Às vezes você não quer passar por ele, ou ele não existe, de repente ele passa a existir. Desafios é assim, né? Às vezes nos pega de uma forma despercebida. A gente não está esperando o desafio, mas ele aparece. E às vezes nós já colocamos no coração que vamos ter que passar por um desafio, não é verdade? Quando planejamos, por exemplo, quando sonhamos com alguma coisa, quando queremos alcançar outra, a gente já tem que estar pronto e preparado, porque não vai ser fácil. E esse não vai ser fácil, chama-se desafio. Entende ou não? A gente sabe que vai ter obstáculos no meio do caminho. Se queremos chegar do outro lado, atravessar a margem, ir adiante, seguir em frente, avante, a gente já sabe que vamos passar por desafios. Então existem esses desafios que a gente já tem ciência deles. A gente sabe que eles vão cruzar pelo nosso caminho a qualquer momento. Mas e aqueles que você não está esperando e você é desafiado? Então Deus ministrou essa palavra no meu coração, falou comigo, e toda vez que vem um desafio, que aparece um desafio, eu lembro dessa palavra e vivo essa palavra na minha vida. Estou falando na minha vida pessoal. Está ouvindo, gente? Então escute bem. Josué capítulo 5 está a nossa pregação. Josué capítulo 5. Pegue a sua Bíblia. O versículo é o de número 13.
que diz o seguinte: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Para aqui. Consegue ler comigo até esse ponto e vírgula? Vamos juntos? Então, 1, 2, 3. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Para um pouquinho. Espera que depois a gente continua lendo o texto. Mas a nossa pregação está nesse início. Preste atenção. O povo tinha saído do Egito, terra de escravidão. Deus usou Moisés, o levantou como libertador de Israel, e por meio de Moisés, Deus tira o povo do Egito, e ele faz uma promessa, que ele levaria o povo, conduziria o povo até a terra prometida, a terra que Deus havia jurado aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó. Está ouvindo, gente? Agora Moisés, ele recebe a missão de Deus de conduzir, de tirar o povo do Egito, e isso rumo à terra da promessa. Deus tinha um plano para a vida daquele povo de dar uma terra para eles. Está ouvindo? Uma nova casa, uma nova morada, um novo templo. Enfim, era libertação total e completa. Com o passar dos anos, o tempo se passou, Moisés foi retirado daqui, Deus o levou, mas passou antes a missão para quem? Josué. Agora não era mais o Moisés que deveria atravessar o Jordão para se apossar das terras de Canaã, da promessa. Agora era Josué. Então Deus levanta, após a morte de Moisés, Deus levantou Josué para dar continuidade à sua promessa. Ok? Tudo bem até aqui? Agora Josué precisava se apossar ou tomar posse das terras. E ele enfrentaria com isso desafios. Porque essas terras que pertencia de modo legal ao povo hebreu, estavam ocupadas. E agora Deus estava devolvendo para o povo a terra da promessa. Então era desafio, eles precisavam, era de direito deles. Está ouvindo, gente? Agora pensa comigo, Jordão estava aqui, o rio, eles estavam do lado de cá. A partir do momento que eles atravessassem o rio, pronto, eles já estariam pisando na terra. E a promessa, a partir daquele momento, já começava a se cumprir, a se tornar realidade para eles, entende ou não? Já estava se tornando realidade para eles, já estava pisando na terra mesmo, na terra. E o desafio é que eles precisavam atravessar o Jordão, esse era o primeiro desafio, atravessar o Jordão. Talvez não fosse o maior desafio, mas precisava atravessar, era um desafio. Nesse momento que Deus fizera com Moisés lá atrás, lembra que Moisés, ele abriu o mar vermelho, com o seu cajado, bateu, lembra disso? O Josué fez a mesma coisa com o Rio Jordão. O Rio Jordão se abriu e eles passaram a seco, como passaram lá no Mar Vermelho. E quando eles atravessaram, eles pisaram onde? Na terra. Agora preste atenção. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, a primeira cidade que eles deveriam ocupar, se apossar, qual era?
Qual era? Jericó. Eles já tinham atravessado o Jordão, ok? Eles já tinham atravessado o Jordão. Agora eles já estavam onde? Em Jericó. Na primeira cidade que eles tinham que se apossar. Josué se põe, está escrito aqui, ó, olha lá. Estando Josué ao pé de Jericó, ele fez o quê? Levantou os seus olhos e olhou. O que ele estava olhando? Jericó. O que ele estava olhando? O maior desafio de sua vida. Para ele entrar naquela cidade, tomar posse dela e de todos os pertences que havia nela, era um desafio. E Deus fala comigo muito nesse ponto da pregação, porque Ele fala o seguinte, que Ele levantou os olhos e olhou. É o que eu e você, é o que nós precisamos fazer quando nós estamos diante dos maiores desafios da nossa vida. Levantar os nossos olhos e olhar. Nos maiores desafios da nossa vida, nós não podemos encurvar os nossos olhos. O que é levantar os olhos? É não se render, é não se assustar, é não se amedrontar. O que é levantar os olhos é não se pôr na brecha de uma impotência ou incapacidade. Está ouvindo? O que é levantar os olhos é não dar tréguas, é não ter medo. O que é levantar os olhos é não deixar se intimidar. Levantar os olhos é você manter numa postura, é ter um posicionamento. É um desafio? É. Não se rende a Ele, não se encurva a Ele, não o deixe te dominar, domina-o. E eu acredito que muitos que estão sentados aqui hoje, participando desse culto, e outros que vão assistir o vídeo, porque a gente coloca depois no YouTube, e tem sempre aqueles que acessam lá e ficam ouvindo a pregação. Eu acredito que muitos que estão aqui hoje têm enfrentado desafios. Sabe aquele desafio que às vezes te falta dinheiro, recurso, e você não sabe de onde tirar? E precisa saldar compromissos importantes da sua casa, sua empresa, sua vida? Falando agora um pouco a meu respeito, e eu já disse isso no início do culto, como essa palavra tem me ajudado, como Deus tem me dado estratégias, soluções, inteligência para resolver alguns desafios que têm aparecido diante dos meus olhos. E toda vez que surge um desafio desse nível, o que eu faço? Eu ergo os meus olhos. Às vezes dá vontade de ficar um pouco, se abater. Às vezes a vontade que vem é você ficar um pouco tenso, nervoso. Às vezes vem a sensação de que você está perdendo a batalha. Mas na hora eu ergo os meus olhos. Não, a palavra de Deus diz que eu tenho que erguer os meus olhos e olhar firmemente para o meu desafio, e não ter medo dele, que logo mais Deus virá com a provisão. E isso me traz uma paz, irmãos, porque quando se vive a palavra de Deus, Deus planta paz nesse coração. Quando você está vivendo aquilo que está escrito aqui, olha aqui, só isso aqui vale para mim, só isso aqui, levantou os olhos e olhou, só isso vale para mim.
E deve valer para você também. Quais os desafios que você tem enfrentado na sua vida ultimamente? Atualmente? O que tem deixado você um pouco tenso, preocupado? Meu Deus. Para com isso hoje. Levanta os teus olhos e olha. Levantar os olhos e olhar é se posicionar, é confiança em Deus, é ter certeza de que Deus está no controle, é acreditar que Ele virá logo com a provisão, suprirá as minhas necessidades, me ajudará a superar, suportar e até ultrapassar esse desafio. Entende isso? Josué estava olhando, irmãos, para uma cidade que era extremamente segura. Era uma cidade que ninguém entrava nem saía. A segurança era demais. Os muros de Jerusalém eram os muros mas bem grandes, resistentes, altos e largos. Diz a história que os muros de Jerusalém, você conseguia passar, andar por cima do muro com aqueles carros dos gladiadores. Isso para você entender a largura que era o negócio. Ninguém entrava, ninguém saía. E agora Josué estava diante do seu maior desafio. Como é que eu vou entrar nessa cidade? Por ele ter levantado os olhos e mantido numa posição, numa postura, irmãos. Deixa eu te contar um segredo para você. Marque esse segredo aí. Se você quiser revelar esse segredo, esse pode. Tem segredo que não é bom falar, né? Mas tem segredo que vale a pena você compartilhar, dividir com alguém. Deus gosta de quem está posicionado. Marca isso. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus gosta de quem se posiciona. Qual é o seu desafio? Meu Deus, eu tenho uma reunião para participar e eu só vou falar com gente grande, de muito dinheiro. É uma negociação que eu estou fazendo e olha que coisa. Treme, né? Se esse está sendo o seu maior desafio atual, levanta os seus olhos e olha, porque é nessa hora que Deus ele entra te dando amparo, te ajudando. Deus te ajuda nesses momentos. É nesses momentos que Deus se revela, que Deus mostra o quanto Ele é especialista em suprir necessidades e enviar provisão de onde não tem. E às vezes nós estamos numa situação que nós não sabemos de onde tirar solução para essa situação. Pois é nessa hora que Deus ele entra, é nessa hora que Deus ele participa conosco. Olha Josué diante do seu maior desafio. E agora o que eu vou fazer? Não, ele não pensou assim. Ele simplesmente levantou seus olhos. Irmãos, isso é postura. Não encurve os seus olhos, não se rende, não se entregue aos seus desafios. Não acha que você não vai conseguir, entende ou não? Não pensa assim. Deus no controle sempre. Vou repetir, Deus no controle sempre. O que Ele quer e o que você precisa fazer é levantar os seus olhos e olhar. Ele fez isso. O texto, nessa primeira parte do texto, termina com ponto e vírgula. O ponto e vírgula quer dizer que vai começar agora uma outra situação na vida de Josué, ok? Está entendendo? Dentro de uma mesma história, de um mesmo contexto, agora inicia-se um outro processo. E o processo é o seguinte, continue comigo no texto. E eis que se pôs em pé
diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Para aí. Ele levantou os olhos e olhou. Ele via e contemplava Jerusalém, o seu maior desafio. O que eu falei? É Jericó. Então ele levantou os olhos e olhou e contemplava o seu maior desafio, que era Jericó. Olhando para Jericó, como diz o texto aqui, de pé, lá no pé de Jericó, olhando para Jericó, quem aparece? Um homem que estava com uma espada nua na sua mão. Quando ele viu aquele homem, quando ele viu aquele homem, ele imediatamente perguntou: você é nosso amigo ou nosso inimigo? O que você é? Nosso amigo ou nosso inimigo? Quando ele viu aquele homem. Ouviram? Já era Deus dando sinais a Josué e mostrando que já estava com ele, naquele maior desafio da sua vida. Consegue entender? Escute. O homem então se apresentou, versículo de número 14, e disse ele: não. Esse não quer dizer: eu não sou teu inimigo, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Estava presente diante de Josué o comandante do exército celestial. Vale a pena você estar com uma postura diante dos seus desafios. Não se rende, não se encurve, não aceita que o desafio te domine, não fique com medo dele, apenas levanta os olhos e olha, que você vai ver que Deus também vai mandar. Ele vai mandar o recurso, Ele vai mandar a provisão, Ele vai enviar, se necessário for, como aqui foi necessário, o anjo para dar certeza a Josué de que ele não estava sozinho ali. Esse príncipe do exército do Senhor, esse comandante do exército do Senhor, se apresentou a ele e disse: eu sou comandante do exército de Deus, e foi ele quem me mandou. Josué não resistiu, se prostrou, se encurvou. Esse é o maior desafio. Irmãos, ele estava diante do seu maior desafio, e esse foi o maior desafio dele, diante das muralhas de Jericó. Porém, havia um anjo ali com ele. Eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração. Mas Deus nunca abandona os seus soldados. Quer que eu repita? Deus nunca abandona os seus soldados. Você está em guerra, você está em guerra, mas Deus nunca vai te abandonar. O que você precisa fazer é só levantar os olhos e olhar, você vai ver que há solução. Quando você estiver olhando para o seu desafio, você vai ver que Deus vai te dar inteligência, estratégia, vai aparecer um anjo, vai te iluminar, você entende isso? O Espírito Santo virá sobre a tua vida e te fará lembrar até de uma palavra, e ele vai te orientar: faça isso. E se ele não te lembrar de nenhuma palavra, ele mesmo vai falar com você ao seu coração: essa é a estratégia, use disso, faça isso. Amém? Escute, versículo 15: então disse o príncipe, o comandante do exército do Senhor a Josué. O que foi que ele disse?
descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ele tira as sandálias, o lugar que ele estava era santo, porque tratava-se da terra da promessa. Você está em território santo, em terra da promessa. Você está na terra da promessa. Está entendendo? Diz o versículo 1 do capítulo 6: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Escute agora o versículo 2, o que o anjo disse, o comandante do exército disse para Josué. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Amém? Vocês conseguem entender? O anjo apareceu para dizer para Josué: Josué, tenho dado na tua mão a Jericó. Em outras palavras, não se preocupe, fique tranquilo, porque eu hoje estou lhe trazendo a notícia que Jericó será entregue na sua mão. Irmãos, isso aqui é muito profundo, vocês conseguem entender? A partir daí em diante, não vamos ler, mas a partir daí em diante, Deus começou a usar de estratégia, começou a instruir Josué o que ele devia fazer. Esse mesmo anjo que apareceu para ele, foi falando para ele o que ele devia fazer. E o anjo foi dizendo para ele: olha, você vai pedir aos seus soldados, aos seus homens, para cercar e rodear a cidade 6 vezes. 6 vezes. 1, 2, uma vez a cada dia. No sétimo dia, você deve pedir a eles que rodeia a cidade 7 vezes. E ao som das trombetas, e quando ouvir o som mais alto da trombeta, são 7 levitas que vão estar levando, eles vão estar à frente da arca do Senhor, e eles vão tocar a trombeta, e a trombeta vai tocar, e no sonido mais alto, vocês podem se preparar para entrar na terra, porque eu vou colocar os muros de Jerusalém abaixo. Aquilo que era fortificado, ninguém entrava nem saía, veio tudo abaixo. Não teve bomba, míssil, nada que pudesse derrubar aquelas muralhas. O próprio Deus foi quem fez as muralhas romper e cair. Está vendo? Por causa de um homem que levantou os olhos e olhou. Levanta os seus olhos diante dos seus desafios, não abaixa os seus olhos. Não fica com medo dele, não se acovarda dele. Como essa palavra tem me alimentado e me ajudado nos meus desafios. Surge um desafio, eu tenho que. Logo vem o Espírito Santo, levanta os teus olhos e olha. Não se encurve, não se renda, não se deixe abater, se intimidar diante do seu desafio. Aí eu já me posiciono: Senhor, não sei como, mas agora é contigo, porque eu não sei como derrubar essa muralha, eu não sei como destruir esse problema, eu não sei como solucionar esse problema, mas eu estou de pé, estou com os meus olhos erguidos, olhando. Sabe, irmãos, às vezes tem situações que vêm sobre nós e a gente se rebaixa a ela. Você entende o que eu falo? Não? Já aconteceu isso com você? Às vezes tem problemas, lutas
que você não está nem esperando, mas elas vêm, e elas acontecem, e quando elas chegam, você se abate. Quantas vezes eu já me abati, já fiquei mal, por causa de um problema, está vendo? Está ouvindo? Mas Deus vai tratando a gente, vai alimentando a gente, até chegar numa palavra como essa. Então, quando eu penso em me abater, por causa de uma luta, opa, eu não posso, eu tenho que levantar os meus olhos, e é incrível como Deus, logo depois, e não demora muito, está trazendo a solução para mim. Ele vem com a resposta, Ele traz o anjo com a bênção, entende? E logo que eu olho, aquele desafio já foi resolvido, menos um da minha lista. Então vive essa palavra na tua vida que funciona, tem funcionado comigo, creio que funcionará com você também. Você crê nela? Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço muitíssimo por essa palavra, que eu possa me levantar, que eu possa levantar os meus olhos e estar de pé, levantar os meus olhos e olhar para os desafios que me cercam e acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus, tudo que hoje me cerca, me rodeia, todos os desafios, problemas, lutas que eu venho enfrentando, seja na minha vida pessoal, profissional, financeira, familiar, eu não aceito. A partir desta hora, estou repreendendo em nome de Jesus toda e qualquer tentativa do diabo em me assustar, amedrontar, em me acovardar. Eu não aceito. Eu levanto os meus olhos e olho, eu me posiciono agora, eu me coloco numa postura de fé e repreendo todo o mal da minha vida, do meu caminho, todos os desafios e problemas gerados caem por terra, todas as muralhas caem por terra, sejam dissipados da minha vida, do meu caminho, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Deus abençoe.